Vamos nessa, gente. Ótima semana para você que está ligado com a gente aqui no Balanço Geral. É hora, vez de falar de esporte, de futebol e da quinta rodada da Série C do Brasileirão. O Brusque jogou no sábado em casa e perdeu a segunda na competição nacional com gol contra. Veja como foi. No Augusto Bauer, o Brusque praticamente saiu perdendo de 1-0, porque logo a 1 minuto de jogo, cobrança de escanteio para o São José, a bola bate no capitão Wallace e morre no fundo do gol. Gol contra, 1-0 para os gaúchos. E mesmo jogando com 1 a menos, graças à expulsão de Alex Juan durante boa parte do jogo, o Brusque teve mais chances, só não conseguiu igualar o placar. Fim de papo no Augusto Bauer, Brusque 0, São José 1. Em 10º na tabela de classificação da Série C, o Brusque volta a campo no sábado, em casa, contra o Remo. Tá, então, vitória do Zequinha, 1-0 para cima do Brusque. A gente fala de outro catarinense na terceira divisão, o Figueirense, que foi derrotado também em casa nessa rodada. Ontem à tarde, melhor para o Botafogo da Paraíba, que venceu por 2-1 no Orlando Scarpelli em Floripa. Já na Série D do Campeonato Brasileiro, o Camboriú, que vinha embalado, vinha muito bem, perdeu a primeira. Derrota na tarde de sábado, 2-1 duelo catarinense para o Hercílio Luz, lá na cidade de Tubarão. A rodada também não foi dos melhores para os catarinenses na Série B do Brasileiro. O Avaí empatou em casa sábado com o líder Vitória da Bahia por 1-1, enquanto o Criciúma perdeu por 1-0 para o Mirassol. Já a Chape recebe o Sampaio Correia lá do Maranhão a partir das 8 horas da noite de hoje, na Arena Condá, em Chapecó. Falando de Série B, mas agora da Série B do Catarinense, que começou no final de semana, o representante da nossa região também perdeu na rodada. Jogando na Arena em Joinville, o Carlos Renault foi derrotado para o Nação Esportes por 2-0. O Chan, que não é o Jack Chan, e também o Medina marcaram os gols da vitória do Nação, 2-0 na segunda rodada. O Renault agora joga domingo contra Caçadorense fora de casa. Tá aí o segundo gol, bola tabelada para o gol do Medina. Vitória do Nação, 2-0 para cima do Carlos Renault de Brusque, o vovô do futebol de Santa Catarina. Agora a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro, porque chegou a hora da Série A e dos gols da 8ª rodada, com todos os jogos de sábado e também do domingo. Se liga! Em vários jogos da rodada, protesto contra os casos de racismo antes da bola rolar. Sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, jogando de branco, o Grêmio abriu o placar com o garoto cuiabano. Depois, Vitor Roque fez esse bonito gol para empatar para o Furacão. Mas o zagueiro Bruno Vini, de cabeça, testou para o fundo do gol, dando números finais ao duelo. Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. O resultado quebrou uma sequência de 17 jogos sem perder em casa do time paranaense. No Castelão, o Fortaleza recebeu o Vasco, abriu o placar com Romero. Depois, já no fim de jogo, Thiago Galhardo garantiu a vitória do tricolor. E foi só, Fortaleza 2, Vasco 0. Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo movimentado no Maracanã. Os visitantes abriram o placar com este gol de Marlon. Mas Ayrton Lucas deixou tudo igual para o Mengão. O jogo ainda teve Gabigol perdendo o pênalti. E foi só, Flamengo 1, Cruzeiro também 1. Na Arena Pantanal, um empate que não ajudou ninguém. O Cuiabá saiu na frente logo aos 2 de jogo com Fernando Sobral. Mas Robson, no segundo tempo, empatou para o Coritiba. E foi só, Cuiabá 1, Coritiba também 1. Fechando os jogos de sábado, São Paulo saiu perdendo com esse gol de Maguinho para o Goiás. A virada veio no segundo tempo com gols de Pablo Maia e David. Final de jogo, São Paulo 2, Goiás 1. Em Porto Alegre, o Internacional enfim se reencontrou com as vitórias. 2-0 para cima do Bahia. Gols de Wanderson e Johnny. Já o Santos visitou o Red Bull Bragantino e se deu muito mal. Vitória do Massa Bruta com gols de Vitinho e Juninho Capixaba. 2-0 para o time de Bragança. No Mineirão, um bom jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O Galo abriu o placar com o Pavon, mas no começo do segundo tempo, o Verdão deixou tudo igual. Dudu deu números finais ao jogo. Atlético Mineiro 1, Palmeiras também 1. A rodada terminou com vitória do líder. Júnior Santos e Luiz Henrique fizeram os gols do Botafogo para cima do América Mineiro no Rio de Janeiro. 2-0. Segura o Botafogo, hein? Que começo de Campeonato Brasileiro da Série A
do fogão lá do Rio de Janeiro. Agora, para fechar o esporte de hoje, a gente vai até Aarhus, na Dinamarca, porque terminou hoje pela manhã, logo cedo, ainda à noite no Brasil, a quinta etapa da The Ocean Race. A disputa entre os 3 primeiros veleiros foi intensa até o fim e melhor para o time norte-americano, que agora lidera a classificação geral, sonhando com o título da competição. Veja. O sol brilhando nas primeiras horas do dia, dinamarquês deu as boas-vindas ao Eleven Hour. A equipe norte-americana foi a primeira a chegar à Europa. 7 dias, 8 horas, 41 minutos e 49 segundos depois da largada em Newport, nos Estados Unidos. Muita comemoração para Charlie Enright e seus comandados. Eu não imaginava um resultado melhor, honestamente. Posicionamos bem o barco, navegamos rápido, não tivemos nenhum problema técnico. A gente sabia a hora de acelerar e a hora de poupar. Foi uma vitória incrível, de equipe, com certeza. Vitória da superação. Durante a etapa, o Eleven Hour sofreu um acidente, um choque com um animal marinho. 2 tripulantes se machucaram, como o Emery Ross, que comemorou com o ombro imobilizado. 4 horas depois do Eleven, chegou o Holcim com impressionantes 5 minutos de vantagem para o Malaysia, que fechou o pódio em terceiro lugar. Eleven Hour com 28, Holcim com 27 e Malaysia com 24 pontos lideram a classificação geral e prometem fortes emoções pelo título até a última etapa na Itália, em Gênova, no final do mês. Antes, outra etapa europeia, a largada para Haia, na Holanda, que está marcada para o dia 8. Muito equilíbrio nessa perna, nessa etapa entre os Estados Unidos e a Dinamarca, inclusive com várias equipes aí quebrando recordes de distância percorrida em 24 horas. Vitória do Eleven Hour, que aí tem um pontinho de vantagem agora em relação ao Holcim para a próxima etapa que acontecerá na Holanda. Compromisso marcado amanhã, Caleb Moreno. A gente se vê. Tem mais esporte para todo mundo aqui no Balanço Geral.